Então, bom dia a todos. Eu agradeço muito pelo convite. É muito bom estar aqui de novo nessa sala falando sobre esse tema. Eu vou começar logo mostrando para vocês, então, uma notícia que nem é tão recente assim. É o site da Assembleia Legislativa de Alagoas e ali ela está contando para a gente sobre uma notícia. Na verdade, foi aprovado, então, é o título da notícia, foi aprovado o projeto de lei que institui o programa Escola Livre. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade nesta terça-feira, 17, se eu não me engano, de novembro. 17 de novembro, o projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, que institui no âmbito do sistema educacional de ensino o programa Escola Livre. Então, ele está contando para a gente da aprovação por unanimidade de um projeto chamado, agora tudo indica que ele vai se tornar lei, chamado Programa Escola Livre, que vai ser instituída dentro do sistema estadual de Alagoas. Muita gente ficou sabendo dessa notícia recentemente e o que pegou muita gente de surpresa é que esse programa Escola Livre, na verdade, é o programa Escola Sem Partido. Só que os deputados estaduais de Alagoas, quando apresentaram o projeto, fizeram uma mudança no nome e esse projeto foi aprovado por unanimidade. E ele foi aprovado por unanimidade, até, eu não sei como foi o debate por lá, mas se você escuta o nome, um projeto Escola Livre, deve ser um projeto interessante, deve ser algo positivo para a educação. Quando, na verdade, eu acho que não. Então, para quem não conhece, esse projeto ele é uma versão de um outro, está tramitando nacionalmente, que é o PL 867 de 2015. Qual é o objetivo desse projeto de lei? É incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. Então ele altera a LDB para incluir um tal de programa Escola Sem Partido. E se você analisar o conteúdo desse projeto e o daquele projeto que foi aprovado por unanimidade em Alagoas, o conteúdo é muito similar, porque eles têm a mesma origem. Se você for no site do Escola Sem Partido, você encontra aqui por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. Se você clicar nesse ícone, ele vai apresentar ali por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar e descendo um pouquinho, está aqui anteprojeto da lei estadual, anteprojeto da lei municipal. A própria organização, o próprio movimento Escola Sem Partido, ele já preparou esses projetos para serem apresentados, tanto nos municípios quanto nos estados. Então é só o deputado ou o vereador interessado entrar no site, baixar, fazer as mudanças que considerar necessárias e apresentar para tramitação. Então não é à toa que esses projetos são todos quase idênticos. Eles vieram da mesma fonte, eles vieram dessa página aqui, a página do Escola Sem Partido. Só para assustar vocês um pouquinho mais, então esse projeto, além do projeto nacional, que já recebeu um parecer positivo da Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados, ou seja, a Comissão de Educação deu um parecer positivo, indicando que esse projeto deve ser aprovado, que o programa Escola Sem Partido deve ser incluído na Lei de Diretriz e Base da Educação. Além, então, dessa aprovação em Alagoas por unanimidade e dessa indicação, desse parecer positivo na Câmara dos Deputados, a gente tem também projetos de lei que instituem o programa Escola Sem Partido tramitando em 8 estados e no Distrito Federal. Então, a lista deles: Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Alagoas e Paraná. Mas, como eu já falei, em Alagoas, então, nós tivemos a aprovação por unanimidade do projeto. Agora, uma boa notícia. Se eu não me engano, eu vi essa notícia recentemente, o governador de Alagoas vetou o projeto. Numa primeira instância, eu acho que o argumento foi de inconstitucionalidade. Só que como o projeto agora ele volta para os deputados estaduais. E como ele foi aprovado por unanimidade, existe a possibilidade deles derrubarem o veto. Nós achamos que é inconstitucional. Mas se você entrar, por exemplo, no site da OAB de Alagoas, você tem o parecer de um membro da OAB defendendo que é um projeto totalmente constitucional e que defendendo a aprovação do projeto como um todo. Então, eu vou dividir a minha fala aqui em 4 momentos. Eu vou falar no primeiro momento sobre a própria organização, sobre o próprio movimento Escola Sem Partido. Depois eu vou discutir um pouquinho o projeto de lei nacional, que é muito similar às versões municipais e estaduais.
Vou falar um pouquinho sobre as consequências desse movimento Escola Sem Partido, em algo que eu venho chamando de uma campanha de ódio aos professores. E, por fim, no quarto momento, vamos dar uma olhada nos projetos de lei que estão acompanhando esse projeto de Escola Sem Partido. Então, para começar logo a primeira parte, o próprio nome, como nós vimos, eu falei, o projeto que foi aprovado em Alagoas se chama Escola Livre, mas o nome do movimento que deu origem e o projeto nacional, ele se chama Escola Sem Partido. Esse é o logo, então, Escola Sem Partido, Educação Sem Doutrinação, é o nome dessa organização que foi criada em 2004. E, de novo, quando a gente escuta, Escola Sem Partido, alguém pode dizer, olha, que interessante, uma iniciativa boa. Se você se colocar numa dicotomia entre uma escola sem ou com um partido, você pode até achar, num primeiro momento, que uma escola sem partido é ideal. Só que não é bem isso. Eu vou apresentar para vocês, então, por que eu acho que já começa pelo nome. Esse nome, ele engana muito quem escuta falar pela primeira vez do projeto. Então, eu proponho um outro nome que eu acho que captura muito melhor a defesa desse movimento, que seria uma escola sem educação, uma instrução sem reflexão. Para mim, o que está em jogo aqui são dois projetos de escola. Um projeto no qual essa escola o caráter educacional da escola é completamente removido, ela é transformada num espaço de instrução e os professores se tornam instrutores. Esse é o projeto de escola defendido por essa organização, por esse movimento. E nós temos um outro projeto, que é o que nós defendemos aqui na faculdade, que é um projeto que reforça essa dimensão formativa educacional mais ampla, do qual a instrução não pode ser dissociada. Mas então, para mostrar para vocês por que eu acho que esse nome captura um pouco melhor as ideias desse projeto, eu vou mostrar só elementos nesse primeiro momento, só elementos presentes no próprio site desse movimento. Então, o primeiro dado interessante, se você for no site, esse é o site do Escola Sem Partido, você tem a indicação de uma biblioteca politicamente incorreta, que só tem 4 livros. 2 deles são aqueles livros da história, Guia Politicamente Incorreta da História do Brasil e da História da América Latina. É um outro livro chamado Por uma Crítica da Geografia Crítica. E, para mim, o principal, não é à toa que ele está em primeiro lugar, um livro chamado Professor Não é Educador, de autoria de Armindo Moreira. E essa é a fundamentação teórica desse movimento. Então, o que está proposto nesse livro? Uma dissociação entre os atos de educar e instruir. Educação é responsabilidade da família e até da igreja, como eles mesmos colocam. Já o professor, ele não tem direito a educar. Quem educa, então, são esses outros lugares. A escola só pode instruir. O professor, ele deve instruir, ele deve passar conhecimento. Então é por isso que eu defendo que Escola Sem Partido não é um bom nome. Talvez uma escola sem educação seja um nome melhor. Eles defendem que o professor não é educador. Essa é a fundamentação teórica desse movimento. Mais alguns elementos. Então, quando eles colocam ali como lema deles, educação sem doutrinação, então acho que é interessante a gente pensar também o que eles estão chamando de doutrinação. Então, de novo, se você for no site do Escola Sem Partido, você tem aqui um item que você pode clicar chamado Flagrando o Doutrinador. Se você clicar nesse item, o que está escrito ali? De um modo geral, as estratégias da doutrinação ideológica são muito pouco sutis. Vejam, por exemplo, o que faz o professor Carlão, do ângulo vestibulares de Tatuí, São Paulo, filmado por uma de suas vítimas em pleno ato de incitação de ódio aos Estados Unidos. Então, se você clicasse ali no nome desse professor, você ia para um vídeo que foi gravado sem a autorização desse professor, e essa página divulgava isso. E esse é meio que o procedimento que eles adotam. Eles sempre pegam as denúncias. Nunca vi no site do Escola Sem Partido um espaço para que os professores pudessem se posicionar. É sempre a denúncia, sem nenhum tipo de comprovação, ou mesmo escutar o lado do professor para conhecer melhor o que está acontecendo. Então, ao deparar-se, no entanto, com uma audiência intelectualmente mais sofisticada, o doutrinador pode também sofisticar sua abordagem, dissimulando a propaganda ideológica numa roupagem pseudocientífica. Selecionamos nesse espaço alguns procedimentos utilizados por esses mestres da militância. Então, eu
vivo dizendo isso, se a gente olhar o primeiro critério, eles fazem meio que uma lista de itens a serem buscados pelos alunos para identificar se o professor é ou não um doutrinador. Só o primeiro elemento, para mim, já dá ideia do que eles estão chamando de doutrinação. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Então, nós vimos uma primeira dissociação entre educação e instrução, que eu me oponho veementemente a ela, e agora uma outra, a dissociação entre a matéria objeto das disciplinas e o que está acontecendo no mundo em volta da escola. Então aqui o professor ele é um instrutor, ele só pode transmitir a matéria, falar sobre o que está acontecendo em volta da escola, o que está acontecendo na comunidade no qual a escola está situada, nem pensar. Então, de novo, eu me oponho totalmente a essa, é uma dissociação completamente absurda e que vai contra tudo que o campo educacional tem discutido nas últimas décadas, se não séculos, né? E continua, acho que nem vale a pena continuar lendo. Então, adota ou indica publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Eu queria que alguém me mostrasse um livro que não é identificado com nenhuma corrente ideológica. Então, eles trabalham com a ideia totalmente ultrapassada de que existem livros neutros, enquanto outros livros seriam ideológicos. A pergunta é, quem vai ser o juiz dessa neutralidade, né? Seguinte, impõe a leitura, então não precisa nem continuar lendo. O professor está sempre impondo, ele está manipulando, ele não pode falar do que está acontecendo em volta da escola. Então, se isso que eles estão chamando de doutrinar, isso não pode se tornar uma lei de âmbito nacional de forma alguma. Mas não termina por aí. Então, já justifiquei aqui porque o nome que eu acho que captura melhor as ideias desse movimento. Escola sem educação, instrução sem reflexão. Mas, vamos continuar. Se você clicar no site, no Dia Nacional da Luta de Combate à Doutrinação na Escola, você vai achar essa página aqui. Eu vou destacar com vocês só um elemento. Eles citam uma pesquisa que foi produzida pelo Instituto Census, na qual, segundo eles, 78% dos professores brasileiros acreditam que a principal missão das escolas é formar cidadãos. Abre parênteses. Expressão que na prática se traduz, como todos sabem, por fazer a cabeça dos alunos. Então está aqui essa pergunta, como ela saiu publicada, uma pesquisa encomendada pela revista Veja, para um número que saiu em 2008, se eu não me engano, eu posso conferir essa informação depois, no qual perguntaram para professores, pais e alunos qual a principal missão da escola. E algumas alternativas, então. Formar cidadãos, contribuir para a formação profissional, ensinar as matérias. A Veja e o Escola Sem Partido ficaram muito surpresos com a resposta dos professores. 78% então falaram que a principal missão da escola é formar cidadãos. O que eles não percebem é que essas missões, para os professores e educadores, elas são absolutamente indissociáveis. Então é óbvio que quando o professor fala que a principal missão da escola é formar cidadãos, ele não está deixando de lado a formação profissional ou a questão do ensino dos conteúdos das matérias, entre aspas aí. Mas isso para eles são missões que podem ser dissociadas. Então eles acham que o professor deve apenas ensinar as matérias. E já que eles colocam ali que formar cidadãos normalmente é algo que é sinônimo de fazer a cabeça dos alunos, eu gostaria só de destacar, buscando a nossa Constituição, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1 da Cultura, logo o primeiro artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Me parece que a própria Constituição vê essas missões como indissociáveis e coloca como uma das tarefas da educação no Brasil a formação para a cidadania. Isso é a nossa Constituição. Outros elementos interessantes aí dentro do site. Então tem uma aba chamada Síndrome de Estocolmo. Eles colocam uma imagem da Bela e da Fera dançando. O que está escrito nessa aba?
Vítima de um verdadeiro sequestro intelectual, o estudante doutrinado quase sempre desenvolve uma relação, em relação ao professor doutrinador, uma intensa ligação afetiva, como já se disse a propósito da Síndrome de Estocolmo, dependendo do grau de sua identificação com o sequestrador. A vítima pode negar que o sequestrador esteja errado, admitindo que os possíveis libertadores e sua insistência em punir o sequestrador são, na verdade, os responsáveis por sua situação. De um modo análogo, muitos estudantes não só se recusam a admitir que estão sendo manipulados por seus professores, como saem furiosos em sua defesa, quando alguém lhe demonstra o que está acontecendo. Então, para eles, a relação entre professor e aluno é semelhante à Síndrome de Estocolmo, que é a síndrome que se desenvolve na relação entre alguém que é capturado, sequestrado e o seu captor. Então, é assim que eles concebem a relação entre professores e alunos. Isso está na página do Escola Sem Partido. A visão deles sobre movimento estudantil, e para mim essa aqui é preciosa, né? Porque a gente está percebendo é que os estudantes, na visão do Escola Sem Partido, são absolutamente passivos. Eles são criaturas inocentes que estão ali só recebendo passivamente tudo que o professor quer impor sobre eles. Então, o que eles têm a dizer sobre o movimento estudantil? O movimento estudantil é aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica das escolas. Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda que dos bastidores o controlam há décadas, como o operador do brinquedinho ao lado. Então, os alunos não têm iniciativa, eles são manipulados. Quando eles se organizam no movimento estudantil, eles certamente estão sendo manipulados por partidos de esquerda, obviamente. De novo, isso está na página desse movimento. Então, essa é a maneira como eles veem educação. Ou não, né? Não seria educação, seria instrução. Alguns dados interessantes, então. Esse movimento Escola Sem Partido, ele surgiu em 2004, quando um advogado chamado Miguel Najib, ele viveu uma situação com seus filhos na escola particular, na qual ele identificou que um dos seus filhos estaria sendo doutrinado ideologicamente pelo professor de história. Né? Podia ser diferente, né? E aí ele conta que ele foi na escola e começou a reclamar com os pais, diretores dessa escola, denunciando a atitude do professor. Só que, para surpresa dele, a escola, os professores como um todo, a direção, os coordenadores e os alunos defenderam o professor. E aí ele falou, então, deve ser muito pertinente criar esse movimento, Escola Sem Partido, porque nessa escola está todo mundo sofrendo de Síndrome de Estocolmo. E aí ele cria o Escola Sem Partido, então surgiu em 2004, e esse movimento vem ganhando força, se aproveitando de algumas polêmicas que estão acontecendo no espaço público. E, interessante um dado, no finalzinho de 2015, eles fizeram um movimento, eu acho que esse movimento já teve sucesso, de transformar o Escola Sem Partido numa associação. Então, aqui é um post compartilhado pelo Escola Sem Partido no Facebook, que na verdade é do Revoltados Online, então já mostra um pouco as vinculações desse movimento. E aí nesse vídeo eles estão divulgando a criação da Associação Escola Sem Partido e dizendo ali para os Revoltados Online que seria importante que eles se associassem, porque a intenção ao criar essa associação seria que ela tivesse um peso numérico grande e que ela vai representar pais que estão sofrendo, que têm filhos que estão sofrendo doutrinação, e entrar com processo. Eles agora essa associação pode entrar com representações na justiça. E eles já fizeram a primeira. Então, no início de 2016, esse é de novo o site da organização, eles entraram com uma representação, acho que em todos os estados da federação, argumentando sobre a inconstitucionalidade do Enem. O argumento deles é que seria inconstitucional a prova do Enem cobrar a defesa dos direitos humanos como obrigatório, e eles entraram então com uma representação, acho que se eu não me engano, no Ministério Público de todos os estados da federação, reclamando da prova do Enem. Só para lembrar o que eles estão chamando de inconstitucional, foi uma prova que no seu tema de redação pediu como tema a violência doméstica,
E teve questões vinculadas ao pensamento feminista. Acho que teve uma questão acho que foi da Simone de Beauvoir. Então essa prova, segundo eles, obrigaria o aluno a defender só um ponto de vista dos direitos humanos. Que absurdo. Então eles entraram com essa representação contra, afirmando que o Enem seria inconstitucional por obrigar os alunos a defenderem os direitos humanos. Então, esse foi um primeiro apanhado sobre Aliás, só para concluir esse primeiro momento, uma curiosidade. Em 3 de dezembro do ano passado, nós tivemos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma audiência pública, porque no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, tem um projeto Escola Sem Partido no município, um no estado e um nacional. Então, esse aqui foi um debate na Câmara dos Vereadores, no qual eu estava presente. O que aconteceu nesse debate? Primeiro, os próprios revoltados online estavam presentes, eles foram lá com suas fardas muito semelhantes a fardas militares, com dizeres de impeachment já e coisas do gênero, mas a grande atração, a grande surpresa das pessoas que estiveram presentes foi esse indivíduo. Então, essa é a notícia do Extra: vereador impede homem vestido de Hitler de falar na audiência na Câmara. Então, para defender a escola sem partido, foi um indivíduo, como vocês podem ver na foto, com o bigodinho do Hitler, o cabelo do Hitler, uma casaca, uma cruz de ferro, todo paramentado como Hitler, junto com um grupo que estava com ele, todos eles com fardas, óbvio que não eram fardas militares realmente, mas roupas que tentavam simular as vestimentas do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. E eles tentaram a todo momento desestruturar o debate que estava acontecendo, inclusive gritando em plena Câmara dos Vereadores, algo que chocou muito todos os presentes, gritos homofóbicos, que eu não posso nem reproduzir aqui, porque eu me sentiria mal. Então, essa é um pouco a cara desse movimento. Agora eu vou discutir com vocês, então, um pouco sobre discutir alguns elementos do projeto de lei. Então, para começar esse segundo momento, a gente vai discutir o projeto de lei 867 de 2015. O que nós temos nesse projeto? Primeiro, o objetivo dele, então, seria instituir Problemas com data show. Ele volta. Inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. Então, agora nós já sabemos o que é esse Escola Sem Partido. Vamos dar uma olhada no projeto. Então, antes de começar a ler o projeto, eu volto para a nossa Constituição e agora quero dar uma olhada com vocês aqui no artigo 206. Nossa Constituição determina o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, a nossa própria Constituição já diz quais são os princípios que vão orientar a educação nacional. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Eu vou focar no inciso 2 e 3. Prestem atenção. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber. Então, percebem que no mesmo inciso eles incluíram a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Então, todos eles estão juntos no inciso, e na minha concepção, não sou um jurista, sou um educador, não é por à toa que essas liberdades estão todas juntas. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, agora voltamos para o projeto. Artigo 2º do projeto, agora a gente já está falando do projeto Escola Sem Partido. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Aí já fica a primeira pergunta, né? Uma lei ordinária pode mudar os princípios que estão estabelecidos na Constituição? Eu imagino que não, mas, de novo, sou só um educador, né? Então, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Não tem nem muito o que comentar, né? Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Olha que interessante, começam as omissões. Se a gente voltar na Constituição, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, eles excluíram
alguma coisa. Eles excluíram a pluralidade de concepções pedagógicas, porque isso não combina muito com esse projeto, né? Liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência, liberdade de crença, o reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado, como se fosse uma relação de forças a educação, né? Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Vamos voltar a esse tópico. E direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções. De novo, então vocês podem perceber que eles enfatizaram muito a liberdade de aprender. Onde foi parar a liberdade de ensinar? Que está junto, no mesmo inciso na nossa Constituição. Na minha compreensão, a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender, eles são dois pilares que sustentam uma mesma estrutura. Então, o aluno não pode ter como exercer a sua liberdade de aprender se o professor não tem a sua liberdade de ensinar. Se ele vai ficar com medo, por exemplo, de ser denunciado anonimamente. Vamos chegar lá. Então, está aqui, né? Então, você tem uma defesa da liberdade de ensinar, esquecendo todas as outras, a liberdade de aprender, esquecendo a liberdade de ensinar, divulgar conhecimento e de pesquisa. Agora, olha que interessante o artigo 3º. Então, são vedadas em sala de aula a prática da doutrinação política e ideológica. Já vimos qual é a concepção desse grupo de doutrinação. Então, é completamente absurdo colocar isso dentro da nossa lei de diretriz e base da educação. Mas o mais interessante é a segunda parte. Então, são vedadas a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Se nós temos qualquer professor aqui dentro dessa sala, sabe que isso aqui é absolutamente impossível. Nós temos salas completamente heterogêneas, com alunos das mais diversas crenças, das mais diversos valores morais, com as famílias mais diferentes. E aqui eles querem que o professor, querem tentar proibir a veiculação de qualquer conteúdo ou atividade que possa ir contra qualquer uma das crenças dos pais. Mais do que problemático, para mim isso aqui é impossível. É impossível. Como isso vai ser aplicado? É totalmente impossível. Bom, depois a gente debate um pouquinho, eu gostaria de ouvir o que vocês acham. Mas os criadores do projeto, no caso o advogado chamado Miguel Najib, ele insiste que esse projeto não cria nada de novo. É um engano. Eu vou mostrar para vocês algo que eles criam de novo, que esse projeto cria de novo. Artigo 7º. As secretarias de educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurado o anonimato. Então, vai se criar um canal de denúncia direta entre os alunos e a Secretaria de Educação e denúncias anônimas. Então, se isso aqui for aprovado, você como professor vai dar aula olhando para os alunos e pensando, será que alguém vai me denunciar? Então, eu acho que se esse projeto ser aprovado, ele destrói a escola, a sala de aula como espaço de debate. Porque o professor não pode ir contra a crença dos alunos. O professor vai ficar com medo de ser denunciado anonimamente. Ele não vai saber nem quem acusou o próprio professor. Então, é uma situação e piora. Então, depois essas denúncias vão ser encaminhadas ao Ministério Público, que vai, então, defender a criança, de direitos dessa criança. E para quem acha que essa lei vai atingir só a educação básica, então o disposto, artigo 8º, né? O disposto nessa lei aplica-se no que couber aos livros didáticos e paradidáticos. Então, se essa lei ser aprovada, ela vai ser um dos critérios de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático. Então, os livros vão ser avaliados segundo critérios de neutralidade ideológica. Quem vai definir o que é neutro e o que não é? Fica a pergunta, né? As avaliações para o ingresso no ensino superior. Então, isso que eles já entraram com a Associação Escola Sem Partido, já entrou com a associação, já entrou com a representação, contra o Enem do ano passado. Se essa lei for aprovada, eles não vão nem precisar mais fazer isso, porque isso aí vai virar critério para o ingresso no ensino superior. Então, as provas de ingresso, os vestibulares e os Enems,
e o Enem vão ter que ser avaliados segundo critérios de neutralidade ideológica. As provas de concurso para ingresso na carreira docente, então, vocês estão aqui se formando, para entrar no ensino superior vão ser avaliados também por critérios de neutralidade ideológica, né? E as instituições de ensino superior? Então é uma lei que cria muita coisa e muita coisa, sim. E o criador, de novo, insiste que a única coisa que ele quer é prender esse cartaz aí, os deveres do professor em todas as salas de aula do Brasil. É só isso. Conscientizar os alunos dos seus direitos. Para começar, deveres do professor. O professor não, o professor não, o professor não, o professor não. Então, eu acho que já devia ter uma mudança de nome. Acho que um nome que captura melhor é proibições do professor, né? Porque é uma lista de que tudo que o professor não pode fazer. Dizem até que esse cartaz deve ter 70 centímetros de altura por 50 de largura, e para ninguém engraçadinho fazer um cartaz com letras pequenininhas, eles colocam que deve ser com uma fonte de tamanho compatível às dimensões adotadas. Então, essa é um pouco a ideia desse projeto. Eu vou ler com vocês agora todo o projeto de lei, ele é acompanhado de uma justificação. Eu vou ler só 3 elementos da justificação desse projeto, que eu acho que são os mais gritantes. Então, o 8º elemento da justificação do projeto. Sendo assim, não há dúvida que os estudantes que se encontram em tal situação estão sendo manipulados e explorados politicamente, o que ofende o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, segundo o qual nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de exploração. Então, o professor é que estaria sendo considerado como um explorador de menores, a ser enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 9. Ao estigmatizar determinadas perspectivas políticas e ideológicas, a doutrinação cria as condições para o bullying político e ideológico que é praticado pelos próprios estudantes e seus colegas. Então, agora o professor é responsável pelo bullying. O ambiente que ele cria, né, porque ele realmente é uma criatura poderosíssima, que pode manipular as mentes. Então, aqueles que já foram manipulados pelo professor, talvez até sob comando desse professor, está dito ali, vão fazer bullying com seus colegas. Então, o professor já virou responsável até pelo bullying escolar. E 10, para mim, para fechar com chave de ouro, a doutrinação infringe também o disposto no artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente, que garante aos estudantes o direito de ser respeitado por seus educadores. Com efeito, um professor que deseja transformar os seus alunos em réplicas ideológicas de si mesmo, evidentemente não está respeitando. Então, segundo eles, a finalidade o professor... E aqui não é nem negar que possam haver abusos, mas o que está em questão aqui é a própria concepção de educação que está por trás desse projeto. Para eles, o professor tem o poder de impor suas concepções sobre os alunos. E quando eu apresento isso em escolas para professores, os professores dão gargalhada. Porque eles falam, quem dera eu tivesse esse poder todo de influenciar o pensamento dos meus alunos. Os alunos são ativos. Você está discutindo alguma coisa, eles procuram no celular as informações, eles vão em casa, eles falam com outros professores. Então esse, para mim, é um argumento central. Esse projeto aqui, ele destrói a escola como espaço de debate. Porque vamos supor que o professor seja injusto ou esteja querendo impor as suas concepções políticas sobre os alunos. O que o aluno pode fazer? Ele sai dessa sala de aula, vai conversar com outro professor e perguntar, meu professor Y estava dizendo que a ditadura é boa, professor. Então, você concorda? O outro professor vai ter uma outra perspectiva. Então, a escola tem que ser esse espaço de debate. E esse projeto destrói isso. Porque, ok, vamos supor que numa escola todos os professores pensassem igual. Tem os coordenadores, tem o diretor. Então, se você cria um canal de denúncia anônima, você está destruindo a escola enquanto espaço de debate. Você não vai conversar com outros professores de outras pessoas. Você vai direto fazer a sua denúncia anônima e os professores vão viver com medo. Então, aqui eu fecho a segunda parte da minha apresentação. Para começar a terceira parte, então, a gente vai pensar algumas consequências da proposta desse movimento que eu mostrei para vocês e do que está presente nesse projeto de lei, em algo que eu venho chamando de uma verdadeira campanha de ódio aos professores. Quando eu identifiquei essa campanha de ódio?
Eu faço parte de um movimento chamado Movimento Liberdade para Educar, e nós criamos uma página chamada Professores contra Escola Sem Partido, para reunir professores que querem discutir e problematizar esse projeto de lei. Assim que nós criamos essa página no Facebook, eu fiquei muito surpreso. O que aconteceu? O próprio Miguel Najib, criador do Escola Sem Partido, ele divulgou a existência da página que ele tinha criado no seu perfil e na página do Escola Sem Partido. Então, foi uma verdadeira invasão da página, estava só começando, com pessoas fazendo comentários que me assustaram muito. Então, um deles, que eu selecionei aqui: professores têm que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. Então, o professor, ele tem que se limitar, a ideia é o professor tem que se limitar à matéria. Se ele passar disso, ele deve ser espancado. Então, isso me assustou muito e foi por isso que eu comecei a investigar. Eu acho que a própria concepção do movimento e do projeto já explica um pouco isso. Mas então eu fui buscar, procurando nas páginas, tanto no perfil público do criador, do Miguel Najib no Facebook, quanto a página do Escola Sem Partido, a página da organização no Facebook, grupos que defendem. Eu fui pesquisar e eu achei uma série de imagens. E eu vou analisar um pouco essas imagens que, para mim, demonstram uma verdadeira campanha de ódio aos professores. Então, são imagens que atacam referenciais importantes para o campo educacional e para o campo das ciências humanas em geral, atacam a imagem da escola e da universidade e atacam a figura do professor. E eu vou discutir um pouquinho depois a questão que fortalece essa defesa, que é o tema da ideologia de gênero. Vamos chegar nesse debate. Então, imagens sobre autores importantes para o campo educacional e para o campo das ciências humanas em geral. Então, é o perfil do próprio Miguel Najib. Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com a ajuda de Paulo Nosferato Freire, pode estar com seus dias contados. Então, eles fizeram uma edição aí de uma imagem de um vampiro morrendo com uma estaca, eles colocaram o rosto do Gramsci e uma estaca escrito Escola Sem Partido. Então, Paulo Freire, gente, virou um vampiro. Por que, quem conhece o pensamento de Paulo Freire, o que justificaria chamar o Paulo Freire de doutrinador? Então, esses movimentos escolheram o Escola Sem Partido, escolhe alguns alvos. Paulo Freire, obviamente, Marx, Gramsci, até Foucault já entrou na lista dos autores desqualificados pelo movimento. Continua. E aí eu peço perdão porque é uma imagem extremamente grosseira. De novo, a página do Escola Sem Partido no Facebook. Miguel Najib, conheçam o famoso carrapato estrela Carrapatos Gramsci, o parasita ideológico da educação brasileira. E aí uma imagem do carrapato e a estrela do PT. O que tem a ver Gramsci, PT, Paulo Freire? São imagens que visam desqualificar esses autores, sem a discussão, obviamente, do que esses autores pensam. Imagens sobre a escola e a família e a universidade. Então, essa aqui é sobre a universidade. Então, essa foi uma imagem compartilhada numa das páginas de Escola Sem Partido. Governo do PT, 12 anos praticando bullying ideológico contra os universitários brasileiros. Então, você tem uma universidade que é representada como uma máquina de transformação do PT, e de um lado entram crianças bonitinhas, dizendo: vou estudar, trabalhar, ralar e vencer na vida por mérito próprio. Olha, gente, eu reconheço que no primeiro momento isso pode parecer engraçado, mas vocês vão ver que o tom aqui é muito sério. Isso aqui não tem graça nenhuma. Então tem uma defesa aí velada da meritocracia, né? Porque os alunos entrariam na universidade querendo vencer por mérito próprio e sairiam do outro lado transformados em pequenos monstros, todos com a camisa do Che Guevara. E aí eles falam: quero minha bolsa militante, quero minha cota, é culpa da elite branca retrógrada, fora da meritocracia. E aí tem um combate velado, então, às políticas de ação afirmativa. Esses alunos que sairiam e também outras políticas de assistência, né? Eles saíam querendo bolsas, cotas, como se eles não pudessem mais vencer por mérito próprio, né? Então essa é uma representação da universidade. Agora eu vou mostrar para vocês uma representação da escola. Então, de novo, sempre imagens muito ofensivas, né? Pátria educadora não é só isso, é isso.
Então, no quadro de cima, você tem representações ofensivas do ex-presidente Lula, como se fosse um analfabeto, tem que assinar o acordo ortográfico com a sua digital, porque ele não sabe assinar o próprio nome. E a presidenta Dilma, que é representada como uma idiota, que não pensa ali coisas tolas. E a escola seria, então, isso. A pátria educadora seria isso. Um monstro dominaria essa escola. De um lado, luta de classes, movimentos sociais e ideologia de gênero. Então, esse monstro dominaria a escola. E aí tem placas proibindo a entrada da cruz, da estrela de Davi, símbolos religiosos, e do coração e do cérebro, como se os alunos fossem se tornar, então, não sei, militantes descerebrados e sem sentimentos, não sei. Então, essas são as representações da escola e da universidade. Vamos para a representação dos professores. Essa aqui, então, e aí a gente anota um padrão que vai se repetir em outras imagens. Então, os alunos são sempre representados como crianças muito pequenas, indefesas. Você vê o olhar, sempre um olhar como se elas estivessem hipnotizadas à mercê de algo que é muito mais forte do que elas. E aí a professora, sempre com óculos, né, para você não desumanizar essa figura, ela tem um único pensamento, que é a foice e o martelo. E ela vai, então, cortando os sonhos, os pensamentos desses alunos para que eles pensem só uma coisa, a foice e o martelo também. Então, e a professora, obviamente, está de vermelho, né? Então, você tem aqui uma representação imagética dessa concepção de educação, né? E agora eu vou mostrar uma imagem que eu peço perdão, porque para mim essa é a mais ofensiva de todas. Então, aqui nós temos uma professora que representa a escola pública. Não é a escola particular, é a escola pública, está escrito na camisa dela. Ela tem a estrela do PT, ela tem tatuagens tribais, ela tem um pentagrama no braço, ela de novo está com óculos. Já comentaram em outro debate sobre essa imagem que a gente fez aqui, que é uma figura meio andrógena, você não sabe se é um professor ou uma professora. E essa professora, de novo, segura uma criança, um jovem inocente, é o que está escrito na camisa dele. E ele está de novo com os olhos arregalados, sem reação, ele está com a sua cabeça aberta e a professora vomita lixo dentro da cabeça desse aluno. E aí está escrito, religião é para pessoas estúpidas, tudo que você precisa é sexo, 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 sexo. Então, não me surpreende quando alguém faz um comentário dizendo que o professor que ensinar além da matemática e da português deve ser espancado, porque são essas imagens que estão circulando. E outras que eu vou mostrar para vocês. Então agora eu vou entrar um pouquinho na discussão sobre a temática da ideologia de gênero, que foi uma temática que, abraçada, o combate à ideologia de gênero, entre muitas aspas, foi abraçada pela Escola Sem Partido, e essa foi uma estratégia que fez com que o movimento crescesse muito. Então, primeiro, ideologia de gênero é um termo que eu não conheço nenhuma pensadora feminista que discuta gênero, história de gênero. Isso não existe enquanto, até onde eu sei, posso estar equivocado, enquanto um conceito, uma ferramenta analítica. Isso foi um termo criado, cunhado, para desqualificar a discussão de gênero nas escolas. Esse é um primeiro dado. Quando aí começa essa verdadeira campanha contra a discussão de gênero nas escolas? Um marco importante é 2010, quando um deputado chamado Jair Bolsonaro pega um kit de combate à homofobia, que seria um material didático a ser distribuído pelas escolas, e ele vai para o parlamento e fica balançando aquilo, dizendo que aquilo é o kit gay, entre aspas aí. E aí ele começa uma verdadeira campanha que ele leva à frente até hoje. Atualmente ele fez um vídeo denunciando livros didáticos, um vídeo cheio de equívocos, que foi até desconstruído por uma revista educacional. E esse combate ganhou força, então tem um marco inicial em 2010, mas ele ganha força em 2014, na verdade até antes disso, mas 2014 é um marco importante, quando o Brasil conseguiu definir o seu Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para até 10 anos que nós queremos alcançar em termos educacionais. Existiam metas originalmente para o combate da desigualdade de gênero. Essas metas e o termo gênero como um todo foi retirado do Plano Nacional de Educação em 2014. Só que o Plano Nacional estabelecia que em 2015 nós tivéssemos planos municipais de educação,
E agora o que nós vivemos em 2015, e agora vamos continuar vivendo em 2016, porque muitos planos não foram aprovados nos municípios, foi uma verdadeira campanha para desqualificar a discussão de gênero nas escolas, inclusive com materiais sendo entregues nas casas dos professores. Alguns colegas nossos, não me engano, receberam panfletos contra a ideologia de gênero nas suas casas. Então, como é que o Escola Sem Partido entra nisso? Essa é uma imagem que eu achei dentro de uma das páginas de defesa da Escola Sem Partido. Ideologia de gênero, ideologia antifamília. E aí tem a família que eles estão dizendo é sempre uma família heterossexual, né? Um homem e uma mulher com um filho e uma filha. Essa é a representação de família que teria que ser única, né? E eles acham que eles vendem a discussão de gênero como sendo algo para destruir a família tradicional, o que é uma besteira absoluta, né? Para transformar os alunos em homossexuais, gays, lésbicas, o que é a intenção de discutir gênero na escola não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, outras imagens. Essa aqui foi compartilhada pelo próprio Escola Sem Partido. Goela abaixo. E aí tem um professor de vermelho, com a estrela, deve ser do PT, e aí ele tá barbudo, e ele tá enfiando goela abaixo, literalmente, de novo, o aluno com os olhos arregalados, como se não pudesse reagir, indefeso, e ele tá recebendo ali uma cartilha com um arco-íris, e aí ele, obviamente, parece estar sendo agredido, ele não queria. Então, como se os professores estivessem enfiando goela abaixo dos alunos uma cartilha com as cores do arco-íris. De novo, a discussão de gênero não tem nada a ver com isso, é uma desqualificação, e essa desqualificação ela já está repercutindo. Olhem essa imagem, foi postada como comentário para aquela outra imagem na página do Escola Sem Partido, no Facebook, e que permanece lá. Os moderadores da página não acharam de bom tom retirar essa imagem. Então, ensine ideologia de gênero para minha filha, que você não vai para a cadeia. Eu vou para a cadeia. Então, para mim, isso aqui é uma ameaça explícita de morte. Então, os professores eles estão sendo intimidados, muitos professores já estão deixando de discutir certas temáticas por medo de retaliação, medo de perseguição. Então, essa aí é uma imagem recente, acho que, se não me engano, ela é de 2016. E o MEC, vendo essa movimentação, lançou um cartaz. Professor, professora, ninguém pode lhe impedir de discutir gênero, sexualidade na escola. Se você for intimidado, intimidada, denuncie. E aí o telefone da Central de Atendimento do MEC e o e-mail da SECAD. Qual foi a resposta da Escola Sem Partido desse cartaz? Compartilhou o cartaz, o próprio Miguel Najib, o criador do movimento, e aí ele fala o quê? Acusaram o golpe e resolveram blefar. Não consegui verificar a autenticidade desse cartaz. Em todo caso, afirmo, professor que pagar para ver vai quebrar a cara. Então, isso compartilhado pelo próprio criador do Escola Sem Partido, que deu origem a projetos de lei que estão sendo aprovados por unanimidade em casas legislativas estaduais, como foi em Alagoas. Aprovado por unanimidade. Um projeto criado por um indivíduo que escreve isso nas redes sociais. É extremamente grave. E ele escreve um texto, acho que a ideia dele é que os professores parem de discutir isso por medo. Então ele escreveu um texto publicado na Gazeta do Povo, chamado A Ideologia de Gênero no Banco dos Réus. Eu vou ler só o finalzinho. Ser réu numa única ação judicial já é motivo de dor de cabeça. Imagine figurar como réu de dezenas de processos ajuizados por dezenas de pais de alunos. O professor é pessoalmente responsável pelos danos que causar no exercício das suas funções. Por isso, é melhor ficar esperto e pensar duas vezes antes de seguir as recomendações do MEC. Na dúvida, vale consultar um advogado. Percebem? Eu vejo esse tipo de frase que ele fala nos debates do qual ele participa como uma tentativa de intimidar os professores para que eles parem de discutir as temáticas que eles acham pertinentes, como, por exemplo, gênero. E por trás, para concluir essa terceira parte, por trás dessa campanha de ódio, dessas imagens, tem uma desqualificação do professor. O professor nunca é visto como alguém que tem uma competência profissional
para fazer as intervenções pedagógicas que eles julgarem necessárias na escola. Então, por exemplo, eu sou um professor, eu vejo um aluno sendo machista, sendo homofóbico, eu não posso discutir, segundo eles, não, você tem que só dizer que aquilo ali não é bom para a convivência. Então, eu, como professor e educador, eu não posso conversar com eles sobre a história das relações de gênero, como isso se construiu ao longo da história, eu sou professor de história. Então, são proibições totalmente absurdas. Então, eu fecho essa parte com uma última imagem, uma imagem que a princípio parece algo inofensivo, bobinho, né? Volta às aulas com escola sem partido. Aí, uma imagem meio fofinha, né? Ajude o professor do seu filho a conhecer e respeitar os limites da liberdade de ensinar. Então, você acha que é estimulando o debate na escola, vai para a escola, debata as ideias? Não. É um modelo de notificação extrajudicial a professores, para que os pais, então, comecem a entrar com esses processos contra os professores. E para fechar agora, da minha apresentação, para depois nós debatermos, os projetos de lei que estão acompanhando o projeto Escola Sem Partido. Então, são projetos de lei que, no meu ponto de vista, ameaçam a educação escolar e criminalizam a prática docente. Então, começa com o projeto de 2014, 7.180, do Erivelton Santana. Então, ele quer alterar a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que, pelo jeito, vai ser toda alterada se esses projetos forem aprovados. Então, qual é o único parágrafo que ele quer incluir? Na LDB, respeito às convicções do aluno, dos seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar, precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. Então, a moral familiar teria precedência sobre a educação escolar e você vedaria que isso fosse discutido de qualquer maneira. Temas transversais, outras disciplinas. Isso se torna mais claro se nós olharmos o outro projeto do mesmo ano, do mesmo autor, 7.181, que é basicamente a mesma coisa, só que ele quer alterar os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que, segundo o projeto, também devem ser estabelecidos não mais pelo MEC, mas pelo próprio Legislativo. Imagina a nossa Câmara dos Deputados criando Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, de novo, a mesmíssima frase. Os parâmetros curriculares nacionais respeitarão as convicções dos alunos, lá. Só que agora fica mais claro, no final, quando ele fala vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas, por que eles querem vedar a transversalidade? Quais eram os temas transversais dos PCNs? Então, eu coloquei a estrutura dos parâmetros curriculares nacionais da educação do ensino fundamental, e ele tem, então, uma série de objetivos gerais do ensino fundamental, e aí ele vai dialogar com as áreas específicas. Está clarinho aqui, mas são as áreas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, etc. Quais são os temas transversais que eles querem proibir? Ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e consumo. Então, o professor não pode mais discutir ética, porque senão ele pode ir contra os valores familiares. Ele não pode mais discutir pluralidade cultural, porque algumas práticas de alguns grupos, de algumas etnias, podem ofender as crenças religiosas de certos alunos. Professor não... Orientação sexual, então, nem pensar, né? Então, esses dois projetos, eles são de 2014. Eles receberam, obviamente, um parecer negativo da Comissão Permanente de Educação, de 2014, só que eles não chegaram a ser votados. O que acontece? Quando muda uma legislatura, os projetos saem de pauta e eles podem voltar a serem recuperados na legislatura seguinte. Então, esses projetos, não sei por que interesses, foram puxados e voltaram à pauta em 2015. Então, eles são apensados, quer dizer, eles estão tramitando conjuntamente, eles são avaliados conjuntamente. E aí eles foram apensados ao PL 867, que nós já discutimos, de 2015, que inclui na LDB o programa Escola Sem Partido. Juntos, esses três projetos já receberam um parecer positivo, indicando a aprovação
primeiro, o parecerista de 2015 ele falou: olha, discordo do parecer de 2014 e acho que devem os 3 serem aprovados. Então ele já tem uma indicação positiva na tramitação dentro da Câmara dos Deputados. Além disso, depois que o parecer saiu, eles foram apensados a mais um projeto, o PL 1859 de 2015, do mesmo autor do projeto Escola Sem Partido, com outros autores, e que acrescenta um único parágrafo na Lei Diretriz e Base da Educação. Qual é o parágrafo? Parágrafo único. A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa, ou seja, em termos jurídicos, de jeito nenhum, que tendam a aplicar ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Então, nesse caso, se isso for aprovado, aí é uma proibição total da discussão de gênero, de qualquer maneira, como tema transversal, como disciplina, de todas as maneiras possíveis. Então, se esse projeto for aprovado, o termo gênero não pode mais aparecer. Então, esses projetos estão tramitando apensados, esses 4, como eu falei, já receberam um parecer positivo, e tem mais um que é de temática similar, mas que ele é tão radical que ele não foi apensado a esses projetos. Eu vou apresentar para vocês o projeto 1411 de 2015. O que era o projeto 1411 de 2015, do Rogério Marinho, do PSDB? Ele tipifica o crime de assédio ideológico e dá outras providências. Então ele vai no nosso Código Penal, muda o nosso Código Penal para criar um novo crime. Como esse crime vai ser definido? Ali no artigo 2º. Entende-se como assédio ideológico toda prática que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Então, isso aqui é um novo crime, crime de assédio ideológico, que, como a gente vê pela descrição, é um crime tipicamente escolar. Ele está falando de alunos. Mas quem acha que ele se limita ao espaço da escola está enganado. Então, agora as penas. Expor o aluno ao assédio ideológico, condicionando o aluno a determinado posicionamento político. E aí o texto é igual. Vamos esperar a imagem voltar. Pena, então. Detenção, o texto é muito similar ao que a gente já leu. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, detenção, 3 meses a 1 ano, com multa. E o que aumenta ou diminui a pena? E aí vem um dado interessante. Ali o primeiro parágrafo, né? Se o agente for professor, coordenador, educador, orientador educacional, psicólogo escolar ou praticar o crime no âmbito de um estabelecimento de ensino, público ou privado, a pena será aumentada em 1/3. Então, peraí. Se ele está falando que a pena é aumentada quando o crime acontece dentro da escola, esse crime pode acontecer fora da escola. Então, se você é professor e encontra seus alunos fora da escola, ali também você não pode falar com eles sobre certos temas. Você tem os seus alunos no Facebook, nem pensar, porque você pode estar doutrinando ele mesmo fora da escola. E aí, se for na escola, sua pena vai aumentar em 1/3. Se a prática criminosa resultar da reprovação, diminuição de nota, abandono do curso ou qualquer resultado que afete negativamente a vida acadêmica da vítima, a pena será aumentada em 50%. Então, até 1 ano e meio de detenção para os professores que forem enquadrados dentro dessa lei. É só um projeto por enquanto. Então, esses são os projetos que eu queria discutir com vocês. Projetos que, na minha concepção, ameaçam a educação escolar e criminalizam a prática docente. Agora eu abro o debate, só indico para vocês, então, quem quiser se interessar, a página de Facebook Professores contra Escola Sem Partido já reúne quase 10 mil pessoas que em todo o Brasil estão discutindo e compartilhando textos críticos ao projeto, e o blog do Movimento Liberdade para Educar, que tem muito material, textos. E é isso, então, agora abro o debate. Obrigado.